Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, encerrando esse ciclo, de nossa disciplina, dessa disciplina de pós-graduação. Então pessoal, sem muitas delongas, primeiro já queria agradecer a todos vocês, foi um prazer estar trabalhando com vocês, espero que vocês tenham tirado o máximo de proveito desses nossos encontros e sempre que precisar, estou à disposição de todos vocês, tá? Então vamos passar logo para nosso conteúdo de aula hoje. Então, pessoal, vamos lá, vamos na sequência. Vamos falar sobre o conceito de educação inovadora. A expressão escola inovadora, ela não é exatamente nova. Ela vem sendo desenvolvida desde que profissionais ligados à área da educação propuseram uma mudança nos rumos do processo de ensino-aprendizado. Então, essa expressão, esse termo escola inovadora já é algo que vem sendo trabalhado. Diferentes visões estiveram ligadas ao conceito do método à inovação. Hoje ela pode ser associada diretamente ao uso e manejo de novas tecnologias e sua aplicação no ambiente escolar. Então, ela está diretamente associada à questão do uso dessas novas tecnologias, do manejo dessas novas tecnologias e a forma como é aplicada no ambiente educacional. Mas quando se fala na expressão em si, é preciso pensar em alterar ou trabalhar outras abordagens, ou seja, metodologias que complementem o ensino tradicional. É importante a gente ter essa compreensão, esse entendimento, tá? A questão do complemento, de completar o ensino tradicional. Um ponto muito importante é que a inovação não pode estar pautada no modismo. Não podemos pensar na inovação simplesmente porque todos estão usando alguma metodologia. É aquela que a gente sempre fala, sempre reforça em nossos contos, do usar por usar só porque tá na mídia, né? Então, é muito importante não pautar nessa questão do modismo, tá? Mas aí eu faço a pergunta: será que a forma com que estamos ensinando é efetiva? Será que eu não posso alterar algo no meu currículo? Essas perguntas, essas questões trazem de questões, são reflexões, né? Essas são reflexões importantes porque precisamos entender que a sociedade é diferente e que as pessoas aprendem de maneira distinta. Então, por isso, é necessário pensar em como incorporar inovações na escola para considerar todos esses aspectos, tá? Então, é ser realista e ter o bom senso, a compreensão do contexto, do momento e da realidade em que vivemos. Então, pessoal, quais pontos que tornam a educação inovadora? É importante a gente entrar nessa questão. Existem diversos pontos que tornam a educação inovadora, a começar pelas metodologias e abordagens que a escola utilizará. Então, ela tem que estar sempre pensando na questão de métodos ativos, que colocam os estudantes em movimento no seu processo de aprendizado. Então, quando se fala nesse assunto, é possível destacar, por exemplo, a sala de aula invertida, que é um conteúdo que nós abordamos na nossa disciplina de práticas pedagógicas, que basicamente faz com que o aluno tenha acesso ao conteúdo da aula com antecedência. O estudante ele vai para a sala de aula já com essa bagagem, o que torna o aprendizado interessante. Então, acaba que promove a discussão a partir de um novo olhar sobre determinado assunto, que consequentemente irá tornar mais proveitoso, mais produtivo, mais interessante. Né? Então é um método, uma abordagem que se torna produtiva e interessante a ser aplicada. Também tem outro tipo de abordagem que é aquela que integra elementos e conhecimentos de várias disciplinas para a resolução de problemas que são apresentados na forma de projetos.
Então, eu posso envolver, por exemplo, a área de ciências com a tecnologia e a matemática. Então, interligadas, ciências, tecnologia e matemática. E a partir disso, dessa ligação, eu passo um desafio para um aluno e ele terá que trabalhar com todas as áreas para passar por ele. Então, isso faz da pessoa uma protagonista nesse momento, nesse processo, porque ela vai buscar a solução e não o professor. Que nesse caso o professor vai atuar mais como um mentor, tá? Outro ponto importante é quando se trata de educação inovadora, trazer conteúdos que sejam realmente relevantes para os alunos, trabalhando temas reais e aplicáveis também fora do ambiente escolar. Isso vai agregar valor e traz significado à aprendizagem. Temos também ainda o uso da tecnologia para apoiar todas essas abordagens e metodologias, como robótica, programação, tem também o letramento digital. Então, a partir dessas questões, a partir essa ideia, o aluno ele é visto como protagonista e não apenas mais um número, mais uma pessoa complementando ali no ambiente educacional. Então, usar a tecnologia acaba sendo interessante, seja para fazer uma pesquisa, seja para buscar outras soluções para um problema, isso tudo atrelado a um processo de aprendizagem personalizado e desenvolvimento de competências socioeconômicas. Então, pessoal, quando falamos de práticas pedagógicas inovadoras, mediadas por tecnologia, nós temos a aula enriquecida, o ensino híbrido, que seria a sala de aula invertida. Também temos a rotação por estações, o ensino personalizado e as aulas mão na massa e também o aprendizado que é baseado em projetos, né? Que então são estratégias, metodologias que buscam o ensino e a aprendizagem de maneiras diferentes, ou seja, obter sempre o melhor resultado. Então, falando um pouco de cada, a aula enriquecida por tecnologia, ela é basicamente uma aula conduzida pelo professor que é enriquecida por recursos digitais. Então, ela é considerada como o primeiro passo, a primeira etapa para inserir as tecnologias digitais em sala de aula. Então, o professor pode utilizar ferramentas digitais para interações com todo o grupo da sala e fazer experiências de aprendizagem imersivas e de realidade expandida, tá ok? Já a sala de aula invertida, ela funciona assim. O conteúdo é apresentado previamente, o estudante ele em casa ele se prepara e esse conteúdo que foi apresentado, o estudante já se introduziu nele, é discutido em sala de aula depois, tá? A rotação por estação, ela se baseia em elaborar experiências que favorecem o dinamismo das atividades. Então, o professor ele vai organizar os grupos de trabalho de acordo com as necessidades dos estudantes e esses grupos vão formar as estações mesmo, né? Grupos, formam as estações e nessas estações são realizadas atividades que os grupos compartilham descobertas e aplicam os conceitos, incluindo tecnologias digitais, em pelo menos uma dessas etapas, em pelo menos uma dessas estações. O ensino personalizado, ele consiste na utilização de recursos digitais para acompanhamento e avaliação contínua dos alunos, com o objetivo de coletar dados que auxiliam o professor na elaboração de caminhos personalizados. Então, a partir dessa análise, o professor ele identifica as necessidades e quais os avanços, recursos, né, por exemplo, educacionais digitais, necessários para propor atividades específicas personalizadas. Um aplicativo, por exemplo, para exemplificar essa ideia de ensino personalizado, é aquele que eu passei para você que chama edu.com, onde ela analisa primeiro as principais
falhas, né, onde o aluno tem mais dificuldade, e a partir daí é elaborado, produzido conteúdos específicos para suprir essas atividades. As aulas mão na massa, o nome já diz, né, são experiências de aprendizagem. Então, ela é por meio da construção que vai se produzir o conhecimento, a aprendizagem. Então, é através de construção de artefatos, de protótipos, que vai aproximar os estudantes de forma concreta com diferentes componentes curriculares. Então, nela é necessário articular conhecimento de diversas áreas e assim propor resolver problemas e materializar a solução com o uso de tecnologias digitais. E os projetos partem de uma questão norteadora envolvendo a investigação pelos estudantes, a integração de áreas do conhecimento para um produto final. Então, o projeto conta com a participação de professores de diferentes componentes curriculares. Então, tem a interdisciplinaridade. Também tem a tecnologia, ela pode ser usada para colaboração entre alunos e educadores. Só para exemplificar, um grupo de alunos, por exemplo, estão pesquisando alguma realidade da comunidade que eles estudam. Então, eles fazem levantamento com os professores de geografia, de ciência, pode ser alguma questão de doença da comunidade. Então, envolve questão de geografia, de ciências, questão da pesquisa científica, de história, para puxar um histórico da comunidade sobre determinada situação, e depois até com professores de conteúdo da área de matemática para tabular os dados que foram obtidos. Então, é um conjunto de disciplina, é a interdisciplinaridade produzindo conteúdo. Pois bem, pessoal, então só para fechar, para finalizar aqui, a tecnologia ela tem um papel muito importante para as práticas pedagógicas atingirem resultados mais expressivos. Isso porque os estudantes eles interagem melhor com o conteúdo quando adotam ferramentas tecnológicas para adquirir conhecimento. Então, essas tendências elas vêm sendo observadas pelas metodologias inovadoras de ensino, que priorizam tornar o local de estudo um local mais propício para o aluno desenvolver o senso crítico e colocar em prática o que é abordado em sala de aula. Então, são inúmeros os benefícios que os recursos tecnológicos vão gerar naquele ambiente escolar. É fato que, como nós já discutimos, tem que ser analisado a realidade, a condição e ter esse bom senso de saber discernir se é possível ou não introduzir e trabalhar a questão das tecnologias educacionais, tá? Pois bem, turma, é isso aí. Chegamos ao final de nossa videoaula. Desejo a vocês um bom estudo e mais uma vez reforço. Precisando, é só entrar em contato, os meios de contato estão disponíveis lá no nosso ambiente e desejo a todos uma ótima formação e um futuro de muitos estudos. Até uma próxima, um abraço.